Irmãos, temos essa semana um trabalho muito importante na nossa igreja, que é o evangelismo no sábado. E falar do amor de Jesus no nosso bairro é algo que não tem preço, é algo que vale todo o esforço da sua igreja. Levar o evangelho de Jesus para as pessoas que estão precisando ouvir a voz de Cristo. Então, no sábado, nós estaremos aqui às 9 horas da manhã, a igreja estará aqui às 9 horas da manhã, às 8, a igreja às 8, já mudei o horário aqui. 8 horas da manhã, 9 horas que vão sair, né? E vai tomar um café e vai tomar um café aqui, depois vai fazer, né, o percurso do bairro, vai ter aqui o apoio, né, do MUPAN, né, que eles vão à igreja em São Paulo inteiro, inclusive no interior de São Paulo, né, a agenda deles é lotada, eles vão todos os sábados, para vocês terem ideia, vai vir irmãos aqui, que todos os sábados eles estão em algum canto de São Paulo, da grande São Paulo, evangelizando. E sábado que vem eles estarão aqui. Foram no ano passado que foi agendado para eles virem. Nós conseguimos agendar. Eles vieram uma vez, aí na segunda vez a gente falou para eles, quando que vocês podem vir de novo? Foi tão bom o trabalho que eu mesmo pedi para eles, quando vocês podem vir de novo? Aí eles só conseguiram essa data. Falaram, a gente só tem essa data para ir, para agendar com vocês. Eles agendaram com a nossa igreja o dia 27 de abril. Então eu peço, pelo que a Gina me passou, só 15 pessoas deram o nome, né? Nós temos uma igreja, irmãos, com 140 membros. 140 membros. Lá na lista, porque eu oro por vocês. Então eu sei quantos membros, eu sei a lista, eu conheço a lista, está lá. Toda semana faz parte da minha intercessão aquela lista. Então 15 pessoas é muito pouco. É muito pouco, né, para se predispor. Eu sei que alguns irmãos trabalham, mas para realmente se dispor, né, a falar do amor de Jesus. É só o período da manhã estarão as pessoas andando. Aí ninguém vai andar o bairro inteiro, porque vai ser dividido em grupos, cada um vai ficar numa região. E depois tem um culto à tarde com eles aqui, responsável por um culto à tarde de agradecimento a Deus, de busca na presença de Deus. Vai ter o almoço, então nós vamos ter o café da manhã, os irmãos vão estar evangelizando, depois tem um almoço aqui na igreja, para aqueles irmãos e para quem aqui estiver, para quem fez o evangelismo, e à tarde eles encerram com um culto de adoração a Deus. Esse é o trabalho que o PAN sempre faz, tem assessoria, eles trazem advogados, trazem pessoas aqui, caso alguém do bairro precise de alguma assessoria, a pessoa vem aqui e vai receber essa assessoria. Então, eles mesmos trazem esse pessoal. Então, eles são muito organizados, são bênção de Deus, eles conversam com as pessoas, não é entregar folhetinho, não, eles conversam com as pessoas, falam do amor de Jesus, perguntam alguma necessidade da pessoa, tá bom? E anota tudo isso e depois deixa com a igreja, para a igreja dar continuidade no cuidado dessas pessoas. Olha que importante que é isso. Então, irmãos, eu peço que se você ainda não deu o nome, né, para a Gina, que você dê o seu nome para a Gina, faça um esforço para estar no sábado aqui, buscando a presença de Deus, falando do amor de Jesus para as pessoas. A igreja que cresce é a igreja que sai das 4 paredes. Tem que fazer um esforço para isso. Precisamos sair das 4 paredes. Não dá para fazer evento só para nós. Nós temos que estar pensando também nas pessoas que ainda não conhecem Jesus. A Bíblia diz, vão e façam discípulos. Então nós temos que ir e continuar fazendo discípulo. Isso é o que diz a palavra de Deus. E nós temos que cumpri-la. Então nós vamos fazer uma oração agora para esse evento. Todo mundo vai fazer uma intercessão agora para esse trabalho de evangelismo do MUPAN. Tá bom? A igreja inteira vai estar orando por eles. E você converse, eu sei que a igreja... Nós estamos num período que vem um grupo no domingo, no domingo vem outro grupo. Está assim a igreja. Eu não sei o que aconteceu com os irmãos que vieram no domingo passado não vêm nesse, os irmãos que vieram no domingo passado não vêm no outro. Né? Parece que nós estamos habituados a vir 2 cultos por mês. Né? Mas nós precisamos mudar isso também. Né? Nós temos bastante membro na igreja, para não, pelo menos no domingo, eu sei que na quarta é difícil, mas pelo menos no domingo está cultuando a Deus, nem que seja no domingo à noite. Né? Então nós vamos estar orando também por todas essas pessoas, pela igreja de Jesus, né? Porque os irmãos têm que falar, pastor, esse ano o pessoal está indo muito pouco na igreja, mas os membros continuam o mesmo, ninguém saiu da igreja, continuam membros da igreja. Né? Acontece que eles estão vindo em menos cultos. Então nós precisamos orar para que Deus possa estar ajudando todas essas pessoas, ou se for um trabalho de conscientização, né, vocês nos ajudarem nessa conscientização, falar, irmãos, culto no domingo pelo menos vocês têm que estar. buscando a presença de Deus, senão você vai ficar enfraquecido aí, se você deixar o desânimo pegar, vendo TV, sei lá o que a pessoa está fazendo,
né? Ou às vezes no dia, o domingo é meu único dia de folga, mas domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do cristão, está adorando ao Senhor, nem que seja no domingo à noite. Então nos ajude, se você tem um irmão da igreja que você mora lá perto dele, ele não veio, fala com ele, fala, irmão, domingo à noite não deixa de ir, tá bom? Porque nós estamos tendo esse momento. Nem que eu tenha que ir na casa de todo mundo. Vocês podem ter certeza. Eu já estou no meu coração com o desejo de ir na casa de todo mundo. Eu vou pegar aquela listinha, vou falar com os diáconos, ver o número e vou bater na porta. E não vou avisar. Vou chegar na porta e vou falar, irmão, o que está acontecendo? Mesmo que eu não possa entrar, eu falo do portão. Tá bom? Mas é importante os irmãos estarem... Estou falando sério, tá? É importante os irmãos estarem servindo a Jesus. Gasto sábado, gasto domingo, mas eu estou pensando em fazer isso porque os irmãos não podem ficar deixando de cultuar na igreja de Jesus. Mas nós vamos interceder agora pelo evangelismo. Vamos todos orar nesse momento pelo trabalho de sábado, para que Deus tire todo o impedimento, para que o Espírito Santo atue na nossa igreja e esse trabalho realmente traga muita glória a Jesus? Vamos orar nesse sentido? Vamos lá, irmãos. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, no nome santo do teu Filho querido e amado Jesus, que no sábado, Senhor, nesse trabalho de evangelismo que estará sendo feito aqui pelo MUPAN e pela Igreja Batista de Jardim Magem, Senhor, que Ele traga muitas e muitas glórias ao seu nome, muitas e muitas graças ao Senhor, que cada filho do Senhor, que cada servo do Senhor, seja um instrumento em tuas mãos, Senhor, para que as pessoas sejam transformadas, para que as pessoas sejam mudadas, para que as pessoas ouçam o Evangelho, Senhor, e sejam tocadas pelo teu poder. Meu Deus, no nome santo do teu Filho, Pai, no nome santo do teu Filho, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe o Ministério de Missões, que o Senhor abençoe os irmãos que aqui estarão, que o Senhor conceda para eles, Senhor, a autoridade dos céus, e que as pessoas que precisam ouvir a tua voz sejam tocadas, sejam transformadas, Senhor, e tenham suas vidas, Senhor, entregues para o Senhor Jesus. Senhor, glorifica o teu nome na nossa igreja, Senhor, glorifica o teu nome neste ministério de adoração, nesse ministério, Senhor, de evangelização. Glorifica o teu nome, Senhor, na vida dos teus filhos e na vida das tuas filhas, Pai. Nós te pedimos, nós te imploramos, Senhor, que o Senhor atue poderosamente na vida dos teus servos, que o Senhor atue poderosamente na vida dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor, e que haja, Senhor, transformação, Senhor, que a tua glória se manifeste, Senhor, que o teu poder se manifeste, Senhor, na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, e que as pessoas, Senhor, aquelas pessoas que o Senhor tem preparado, que elas possam ouvir a tua voz, a voz do Evangelho, da palavra do Senhor, e possam, Senhor, ser tocadas. Só o teu Espírito Santo tem poder, Senhor, para tocar corações. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que os corações sejam tocados, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Hoje nós tivemos um trabalho importante no período da manhã, que os teens foram lá para o Museu da Bíblia. Uma bênção de Deus. Eclesiastes capítulo 3, está assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade.
Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que o poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Senhor Deus, agora foi lida a tua palavra, Senhor. Estamos aqui na tua casa para exposição, Senhor, desta palavra. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor toque nas vidas e que esta palavra, Senhor, possa atuar em nossas vidas, nos fazendo crescer no nosso discipulado, nos fazendo crescer como servo e serva do Senhor e também nos orientar, Senhor, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda vez que for pregar em Eclesiastes, que eu prego em Eclesiastes, eu inclusive esse sermão já devo ter feito uma vez aqui na igreja, provavelmente, falar de Eclesiastes, nós temos que entender uma coisa. Eclesiastes, ele vai falar da vida debaixo do sol. Eclesiastes não vai falar da vida no céu, ele vai falar da vida debaixo do sol. Como que nós vivemos neste mundo? O que é viver neste mundo? Então, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, e como livro de sabedoria, ele nos dá orientações sábias, orientações de sabedoria para nós vivermos. E como nós precisamos de sabedoria nos dias de hoje. Que nós precisamos buscar em Deus, porque nós temos que tomar decisões no nosso dia a dia, temos que assumir compromissos, temos que fazer escolhas constantemente, e essas escolhas exigem de nós sabedoria. Os livros de sabedoria na Bíblia são exatamente criados, foram escritos com esse propósito, de nos orientar nas nossas decisões, de nos orientar nos nossos compromissos, de nos dar palavras que possam nos guiar o nosso viver aqui nesta vida. A palavra de Deus tem mensagens que nos orienta a ser santo, tem mensagens que fala da salvação, mas a palavra de Deus também tem mensagens de como se deve viver. Como se deve viver? O que é viver de forma sábia? O que é tomar as melhores decisões? O que é compreender planos de Deus para a nossa vida? E aqui temos um poema. O capítulo 3 trata de um poema. E é um poema sobre o tempo. Porque, irmãos, tudo está mais rápido hoje. Nós comemos rápido, nós trabalhamos muitas horas, nós temos um tempo curto para algumas coisas, tempo longo para outras coisas. Gastamos mais tempo, às vezes, em coisas que não são tão importantes, e gastamos menos tempo nas coisas que realmente são importantes. Eu havia falado para vocês, né, da coisa que nós temos observado. Às vezes os irmãos estão trocando os domingos, né? Eu vou um domingo por mês na igreja, já está bom, já estou cultuando. Aí ele fica no mês 2 horinhas para Deus. Quando o culto tem 2 horas, às vezes acaba antes, às vezes acaba com 1h30. Então você vê lá, entre 1h30 no mês. E quantas horas tem um mês? Então, nós gastamos muito tempo no que é importante e damos muito pouco tempo para aquilo que realmente é importante. Será que isso é sabedoria? Será que é isso que a Bíblia nos orienta? Será que é isso que ela fala para nós? Não, irmãos. As Escrituras Sagradas nos orientam a administrar bem o nosso tempo. Bem. Porque uma hora ele acaba. Uma hora entra a eternidade, uma hora nós vamos para a eternidade. E aí o nosso tempo acabou, porque aí é a eternidade. Eclesiastes 3 está falando do nosso tempo aqui, ó. É aqui, nesta vida. É disso que ele está falando. Desse tempo aqui. Os gregos, eles acreditavam que o tempo era cíclico. Que eles poderiam voltar. Que o tempo, por ser cíclico, eles tinham retornos. Que era possível esses retornos. Não é assim que tem
falado a palavra de Deus. Na palavra de Deus, conforme nós observamos, o tempo ele é linear. O tempo bíblico ele tem um começo, um meio e um fim. O fim se dará quando Jesus vier buscar a tua igreja. Aí chegamos ao tempo do fim e vamos iniciar o tempo, a eternidade, que é uma outra coisa. Já não é mais tempo. A eternidade não é tempo, irmãos. A eternidade é outra coisa. É uma outra qualidade de tempo, é um outro jeito de pensar o tempo. Então, tempo nós temos aqui. E é aqui que nós precisamos de sabedoria para administrá-lo. O poema começa dizendo que é um tempo certo para tudo. E para todo propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nós precisamos entender primeiro que para cada coisa há um tempo determinado. Cada coisa há um tempo determinado. Aí o poema começa, aí ele vai começar a especificar. Lembrando, gente, que isso aqui não está dando dicas morais, tá? Isso aqui não é orientação moral, não, é um poema. É um poema, tá bom? E é assim que nós temos que ler. E o poema está retratando de que há realmente um tempo para todas as coisas que isso aqui é certo. Há um tempo, não está dizendo que é para ser decidido, está dizendo assim, olha, por exemplo, está aqui, ó, tempo de nascer e tempo de morrer, né? Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar. Opa, calma aí, tempo de matar? Será que Deus manda? Não, irmão, está dizendo que numa guerra, por exemplo, as pessoas morrem numa guerra, não é? Não é isso? É isso que está dizendo, que as coisas, nós temos países que estão em guerra, então as pessoas morrem. É nesse sentido que o texto está dizendo, ele não está mandando ninguém matar ninguém, ele está dizendo que há um tempo para isso. Há um tempo para isso debaixo, as coisas estão tudo acontecendo. A nação de Israel entrava em guerras. Às vezes ela tinha que se defender de inimigos. Era o tempo de matar. Era isso que estava dizendo, não era ordem, isso aqui não é um direcionamento moral, isso aqui é um poema. Está nos orientando. Que pessoas morrem, pessoas são curadas, pessoas ficam doentes. Olha aí, há um tempo de derrubar e um tempo de construir. Há um tempo de espalhar pedras, há um tempo de ajuntá-las. No mundo antigo, por exemplo, quando você pensa em juntar pedras, quando você espalha pedras, é quando você está limpando o terreno para você plantar. Quando vem um inimigo lá que não gosta, ele fica jogando pedra no seu terreno. Se for pensar no mundo antigo. Então há um tempo para todas essas coisas. Um tempo de abraçar, um tempo de se conter, um tempo de procurar, um tempo de desistir, um tempo de guardar e um tempo de jogar fora, um tempo de rasgar e um tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. Olha o poema especificando que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Irmãos, Deus tem planos nas vidas dos teus servos, e Deus não tem planos temporários na vida de ninguém. Os planos de Deus envolvem toda a nossa vida. Isso nós temos que guardar no nosso coração. O projeto de Deus é contínuo. O projeto de Deus continua. Projeto de Deus não para pela metade. Projeto de Deus permanece. Isso é o que Deus tem planejado para todo o universo e para toda a nossa vida. Temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Temos que aprender a administrar o tempo que nós temos. Temos que aprender a observar aquilo que é importante em determinado momento. Temos que saber quando esperar, esperar, quando agir, agir, quando calar, calar, quando falar. Irmãos, como que nós erramos, por exemplo, no tempo de calar e no tempo de falar? Quem é que acerta sempre no tempo de calar e no tempo de falar? Quem é que acerta todos? Se eu pedir para levantar a mão, nem eu levanto. Nem eu levanto a mão. Porque se tem uma coisa que nós erramos, é nessa. Às vezes tem coisas que é melhor calma. É melhor não falar. É tempo de calma, não, porque senão você pode atrapalhar tudo. E é tempo, agora sim, deve-se falar. Como nós precisamos de sabedoria para administrar isso? Como nós precisamos da orientação do Espírito Santo para saber quando calar e quando falar. Isso no casamento, irmãos, no casamento nem se fala, não é?
Eu demorei muito tempo, olha que eu sou casado há mais de 20 anos. E como eu demorei para descobrir que existe um tempo da mulher que a melhor coisa é o homem calar. Demorou. E olha quantos problemas eu tive, desentendimentos com a minha esposa, porque eu não havia percebido que era o tempo dela ali, e era o meu tempo de calar. Depois que eu descobri, já tem um tempo que eu descobri, parou. Nunca mais tivemos as mesmas dificuldades. Porque eu descobri, não, esse tempo é dela, e é o tempo de eu calar, e é o tempo de eu deixar ela tranquila. É o tempo que ela precisa ficar tranquila. Eu não posso mandar problemas para ela nesse momento. Como é importante, às vezes demora para a gente entender, mas temos que procurar isso. Então, às vezes uma pessoa fala, um fica nervoso, poxa, o cônjuge está nervoso, qual que é o melhor tempo? É você ir lá e falar mais alto? Não, calma. Se um está nervoso, calma, espera. Espera a pessoa se acalmar, que é melhor. Aí depois você vai lá e conversa. Porque na hora que os ânimos estão mais exaltados, um tem que esperar. O irmão Gerson contou, né? O irmão Gerson contou no encontro de homens exatamente isso, né? Um conhecido dele, né? Quando a esposa dele ficava mais brava, ele, calma aí, deixa ela se acalmar, colocava o chapeuzinho dele, né, irmão Gerson? Ia dar uma volta no bairro, né? E depois voltava, a esposa estava mais calma e dava tudo certo. Evitava a discussão. E ficou casado aí a vida toda, né, irmão Gerson? Isso é sabedoria. Tem hora que não adianta falar, tem hora que tem que calar. Isso serve para casamento, isso serve no trabalho. No trabalho, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, tem momentos que nós devemos falar, mas tem momentos que nós precisamos calar também. Essa sabedoria pode fazer de vocês pessoas mais bem-sucedidas no trabalho. Saber administrar o tempo de falar e o tempo de calar pode te fazer mais sábio, e mais sábia no seu trabalho. Tem hora que o chefe fala uma coisa que você tem que fazer, ouvir. Opa, não é hora de falar nada para o chefe, é hora de ouvi-lo. Tem coisa, puxa, mas eu preciso falar alguma coisa com o meu chefe. Mas aí você tem que ver qual é a melhor forma. Eu me lembro uma vez no meu trabalho, no meu emprego, é uma experiência que eu tive, em que eu queria um aumento de salário. E se tem uma coisa que não é muito fácil de falar, é sobre aumento. Porque você tem que saber o melhor tempo. E aí eu fiz isso, eu procurei irmãos, eu fiz tudo cronometrado, eu esperei tudo. Eu fui lá, falei assim, olha, eu vou falar no dia que ele estiver bem, que a empresa estiver bem, quando não tiver erros no trabalho, quando a empresa produziu bem, que ele vai estar feliz, que a empresa deu lucro, né, que ele está bem. Eu vou perceber quando ele vir brincar com a gente, contar uma historinha e der risada. Aí nesse dia eu vou aproveitar, vou lá na sala dele e bater um bate-papo com ele sobre o meu salário. Pensei tudo planejado. E aí, o que eu vou falar também? E já comecei a pensar, puxa vida, eu não posso falar para ele, me dar um salário porque eu sou bonito, porque eu não sou. Porque ele não vai dar, ele vai baixar meu salário. Né? Eu tenho que usar outros critérios. E trabalho, critério é profissional. Então eu preciso pensar no que eu falar e eu tenho que ser completamente profissional na minha fala. Foi tudo isso planejado. E eu fiz. Esperei um dia que estava tudo bem, que a empresa produziu bem. Eu trabalhava na Editora Bio. O dia que a revista Veja, que era uma revista importantíssima no Brasil, não atrasou. Esperei tudo isso. Aí aquela semana estava tudo bem. Aí eu fui lá na sala dele. Posso falar com você uma coisa? Ele falou, pode, Gelson, entra. Aí nós entramos, conversei com ele sobre o meu trabalho. Perguntei para ele como era o meu trabalho. Ele falou, não, você trabalha super bem. Aí eu expliquei para ele a questão salarial, expliquei para ele todo o meu salário, o trabalho que eu já estava fazendo. Isso, gente, eu não tinha muito tempo de empresa não, tá? Eu tinha 2 anos de empresa apenas. Eu sentei, ele olhou, ele chegou em mim e disse assim, Gelson, hoje eu não consigo, porque a empresa não me deu essa verba ainda. Mas o dia que a empresa me der a verba, eu espero que seja rápido, mas o dia que essa verba chegar, a empresa falou, você tem essa verba aqui para você dar para algum funcionário, chama-se gratificação, né? Uma melhoria do salário. Quando você puder fazer isso, o dia que tiver, você está nela. Demorou 2 meses para isso acontecer. Em 2 meses eu tive aumento de salário. No dia em que a empresa forneceu uma condição melhor,
o meu nome está... Eu não fui o único, tinha lá umas 5, 6 pessoas. Pessoas acima de mim não conseguiram. E que tinha mais tempo de empresa. E aí ficaram bravos. Como? Como assim? Até rapaz de 2 anos de empresa teve isso. Eu tinha conversado, o meu era particular. E foi uma... Sabe o que fizeram? Eu estou contando para você porque eu falei, tem hora que é tempo de calar. E tem hora que é tempo de falar. Eu sei porque eles me contaram. Juntaram 4 pessoas, líderes. 4 líderes. E foram 4 ou 5, mas 4 foi que me contaram. Juntaram os 4 e foi falar com eles sobre salário. Gente, já é um erro você juntar 4 pessoas e falar de salário que já parece rebelião, né? Já começa por aí. Olha a falta de sabedoria. Você chega lá, 4 pessoas para falar de salário, o chefe se intimida. Gente, você está ali para bater papo, você não está ali para intimidá-lo. E fizeram isso. Depois que ele já tinha escolhido as pessoas para dar um aumento. E falaram sobre aumento, sobre salário. Ele olhou para eles. E era gente de 20 anos de empresa. Vocês não estão contentes? Peçam para sair. Foi a resposta. Há tempo de falar e tempo de calar. Como nós precisamos aprender isso? Como é importante nós... Porque assim, a minha fala foi uma fala profissional. A fala deles foi uma fala de insatisfação. Olha a diferença, não é? É isso que é buscar. Não é? Não quer dizer que eu acertei sempre. Não, eu cometi erros lá também. Mas eu me lembro dessa experiência que eu tive por saber esperar o tempo certo de falar, o tempo certo de calar. É isso que nós temos que aprender. Tem o tempo, irmãos, tem aquele tempo que nós vamos chorar. Isso não quer dizer que Deus não te ama. Quer dizer que é o tempo seu. Viver debaixo daqui... Tem tempo que é tempo de chorar. Tem tempo que é tempo de sorrir. Aproveite, irmão, toda vez que você tiver o tempo de sorrir, curta esse tempo. Porque todos nós vamos passar por esse tempo de chorar também. Faz parte do viver. E nós precisamos ter sabedoria para administrar isso. Não quer dizer que você vai ficar sempre chorando também. Não, uma hora vai passar o tempo de chorar e o tempo de sorrir vai voltar. Eu tive o tempo de chorar, foi o período que a minha mãe ficou 2 meses internada. Né? E eu acho que eu não tive o tempo de chorar maior que esse na minha vida. Eu não sei qual foi o pior, talvez o pior momento da minha vida, certamente. Eu tive que ter, não foi muito fácil de administrar, mas eu fui procurando administrar do jeito que eu podia. Não foi muito fácil. Eu nunca acordei uma semana triste e dormi uma semana triste. Acho que eu fiquei mais de um mês assim. Mas eu estava aqui, eu cultuava, eu adorava a Deus, nunca culpei Jesus por nada, nunca falei, Jesus, por que aconteceu isso comigo, nem com a minha família, nunca houve essa palavra da minha boca. Porque eu sei que todos nós temos o nosso tempo diante de Deus. E é Ele quem tem a palavra final sobre nossas vidas. Então, irmãos, temos que aprender o tempo de sorrir, aproveitar todos os momentos. Ser cristão é isso. Ser cristão não é culpar Deus pelas lutas. Ser cristão é saber que tem o tempo de luta, mas também tem o tempo de vitória. Tem o tempo de plantar. Tem o tempo de arrancar o que se plantou. Tem o tempo de colher, gente. Olha que importante isso. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de colher aquilo que se planta. Como nós precisamos disso para nós, né? Davi, quando era bem jovenzinho, ele foi separado e ungido como rei de Israel. Só que para ele chegar lá no reinado, ele teve que passar por todo um processo. Ele chorou bastante, foi perseguido, mas ele chegou lá. Ele chegou lá. Teve até uma vez, acho que foi a Patrícia, minha cunhada, me mandou um vídeo de uma pessoa comentando um trechinho das invejas que ele sofreu, enfim. Né? Mas ali é só um trechinho. Sofreu inveja, o Davi. Mas a história dele não era só aquilo. A história dele não foi só a perseguição por Saul. A história dele era o tempo de Deus na vida dele. Depois de aproximadamente 14 anos, desde aquela unção por Samuel, aproximadamente 14 anos depois ele foi reinar, foi se tornar rei. Olha aí, gente, olha o tempo de espera. Olha o tempo de Deus. Há um tempo para todas as coisas. Teve o tempo da unção, mas o tempo de reinar
Quem determinava era Deus. Tudo que Deus tem para nós e que vale a pena leva tempo. Tem pessoas que entram numa empresa e já quer ser promovido com um mês. E às vezes precisa de mais tempo. Você precisa às vezes aprender. Hoje aconteceu com a minha irmã, hoje eu fui almoçar na minha irmã. Né? Fui almoçar com ela lá na casa dela. E ela contou uma coisa muito interessante. Que ela fez o currículo dela e foi chamada no emprego, num trabalho, foi fazer uma entrevista. E ela colocou o salário. Ela colocou o salário lá. E foi muito interessante que a recrutadora que chamou, que viu o salário dela, viu que o salário dela, ela colocou maior do que o último salário da carteira. Ela colocou a mais. E a mulher questionou. E chegou para ela, calma aí, olha, mas no último emprego que você colocou, você ganhava isso. Por que você está colocando esse valor? Ela falou, porque agora eu tenho experiência. Porque lá eu não tinha, agora eu tenho. Você percebeu? Ela esperou o tempo e ela foi contratada pelo salário que ela colocou. Porque ela mostrou segurança. Esperou, é o tempo. Olha o que o tempo faz, irmãos. Se preparou, ela havia se preparado, havia se formado, já havia tido experiência. E quando ela foi, e ela colocou lá a sua pretensão salarial, a pretensão salarial era baseada no tempo que já tinha passado. Quando ela estava com um tempo menor, era uma coisa. Agora ela podia fazer diferente. Poderia colocar um valor diferente para o seu trabalho. E ela foi contratada com esse salário que ela colocou. Essa é a sabedoria do tempo que nós temos que ter. Tem pessoas, irmãos, que às vezes saem do emprego. Olha o que eu vou falar para vocês. Tem pessoas que saem do emprego sem se preparar para o próximo. Sem se preparar para o próximo. Como que você sai de um emprego se você ainda não se preparou para o próximo emprego? Não é sábio isso. Olha o que está dizendo aqui. Tem um tempo que não é o tempo de sair. Não é. E tem um tempo que é o tempo de sair. Às vezes você pode escolher sair. Não há nada de errado com isso. O problema é qual é o tempo para isso. Você já pensou? Você está num país onde todo mundo está sendo demitido. Todo mundo está demitindo. Acontece isso no Brasil. O Brasil passa por uma crise financeira, as pessoas são todas demitidas. Aí está lá o aumento de desemprego. Aí você não se preparou para outro emprego, você vai lá e pede para sair. Você vai ser mais um naquele lista de milhões de desempregados. Porque depois você vai disputar com milhões para conseguir um novo emprego. Olha a diferença. Não era o tempo. Se você se preparou e você sabe que você está em condições, aí é outra história. Você faz isso, aí você faz a troca. Vocês perceberam? Isso é a sabedoria do tempo. Tem pessoas que querem enriquecer de um dia para a noite. Tem gente que... Gente, agora tem jogo de tigrinho. Não tem jogo de tigrinho? Eu falo isso que eu jogo... Eu brinco de joguinho no... Aqueles... Como que fala? Aquele jogo de cartas, paciência. Jogo de velho, gente. Paciência. Né? Que é os joguinhos lá de damas. Eu tenho no meu celular damas. Aí de vez em quando vem propagandas. Aí vem propaganda de um tigrinho que diz que é famoso esse jogo. Então as pessoas querem ganhar dinheiro com o jogo hoje. Aí a pessoa vai lá e joga nesse negócio. E acha que vai mudar de vida com isso. Se o jogo... Gente, vocês acham que o jogo de tigrinho muda a vida de alguém? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que ganha na Mega Sena e volta a ficar pobre. Acho que não tem no Brasil nenhum prêmio maior que o da Mega Sena, provavelmente. Sei lá, da loteria. Se tiver, eu não conheço. Porque eu vejo lá a Mega da Virada, esse ano deu 300, 400 milhões. E o cara perde tudo. Por quê? Porque enriqueceu rápido. Não sabe o valor do dinheiro. Não sabe. Agora imagina aquela pessoa que foi devagar. Foi trabalhando, foi conquistando, foi guardando. Olha o aprendizado. Quando você vai guardando, você aprende a guardar. Não é aprendizado? E com o tempo, esse dinheiro vai evoluindo, vai aumentando. Ele vai tendo mais dinheirinho guardado, vai cuidando da sua família, mas sabe valorizar aquilo que foi conquistado com o tempo. O tempo deu para ele sabedoria. Essa pessoa não volta a perder tudo. Ela não perde tudo de novo. Porque ela aprendeu com o tempo. Aprendeu a administrar. Uma vez eu vi uma reportagem teve aí o
Big Brother Brasil. Gente, uma boa parte desses ganhadores perderam tudo. Perderam. Não só nesse. É a mesma coisa com jogos. Por que a igreja não incentiva jogos? Porque está na Bíblia, irmãos. Não é que a Bíblia não diz, tá? Vou deixar uma coisa bem clara para vocês. A Bíblia não diz assim, olha, é pecado você fazer um jogo. Ela não diz isso. Tá bom? Então se eu disser para vocês, ó, é pecado, eu vou responder para você, depende. Depende. Você está sendo ganancioso ou gananciosa? Você quer enriquecer rápido? Aí é pecado. Você viciou no negócio? Aí piorou. Aí que é pecado mesmo. Pecado gravíssimo. Você ficou viciado em jogos? Pecado gravíssimo. Certo? Eu vou falar para vocês, olha o que aconteceu comigo. Lá no meu trabalho, trabalhava um monte de gente. E de vez em quando a gente ia brincar. Aí de vez em quando eu falei, você tem 10 reais? Aí eu dava. Quando eu via era para jogar na Mega Sena. Mas era uma diversão. Nunca faltou nada em casa, era uma diversão, era uma brincadeira lá. Então, você brinca com um monte de coisa, né? E aí algumas vezes, foi só algumas vezes, claro. Aí depois teve uma hora que fala, não, quando o negócio começou a ficar maior, eu falei, não, aí já não é mais brincadeira. Aí já virou vício. Não? Aí a gente para. Aí não é mais brincar. A gente brincava, eu falava assim para a pessoa, você vai ser o último, você vai fechar a porta da empresa. Eram as brincadeiras, eu trabalhava, era muito divertido. Mas a gente tem que saber qual é o tempo para todas as coisas. Gente, se você é ganancioso ou gananciosa, se você quer enriquecer de forma rápida, isso é pecaminoso. Isso é pecaminoso. Por isso que eu disse que depende. Tá bom? Nesse sentido. Então toma muito cuidado com o jogo. Muito cuidado com o jogo. Isso é muito perigoso. Isso te faz deixar de comprar as tuas coisas para jogar. É deixar de cuidar da sua família, do seu lar. Você não vai deixar de comprar o seu pão de cada dia para jogar, isso é pecado. Você não vai deixar de pagar as suas despesas, os seus compromissos financeiros por causa de jogo, isso é pecado. Isso desonra Jesus. E a pessoa acha que Deus vai... Até ora, viu? Olha o que é pior. Olha a falta de noção. A pessoa ora. E inventa um monte de coisa para Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me der, eu vou abençoar todos os irmãos da igreja. E acha que vai convencer Deus com esse tipo de fala. Irmãos, vamos amadurecer, vamos ser sábios. Como que nós devemos crescer financeiramente? Devagar, com tempo. Aprende a guardar um pouquinho do teu salário. Aprenda a administrar um pouquinho aquilo que você ganha. Não gasta mais do que você ganha. Vai devagar. E com o tempo, você vai crescendo financeiramente. Mesmo que seja devagarzinho, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo e você vai crescendo. Isso é administrar no tempo de Deus. Isso é ter sabedoria. Isso é crescer. Está aqui no texto sagrado. Há um tempo de matar, um tempo de curar, um tempo de derrubar, tempo de construir. Olha que importante. Tem pessoas eu falo assim, irmãos, tem coisas que você precisa olhar. Você precisa olhar mesmo. Às vezes nós queremos uma coisa tanto, mas tanto, e não é da vontade de Deus aquilo. As portas se fecham, e a gente acha que isso é uma luta, e na verdade é Deus fechando. Por isso que tem sabedoria, às vezes Deus fecha. Olha, não é para você ir por esse caminho. Não é outro caminho. Mas a pessoa quer aquele caminho, aquele jeito, daquela forma, sem esperar o tempo de Deus. Muitas vezes Deus fecha uma porta porque o plano dele é outro. É isso que nós temos que ver. Por que Deus fechou? Porque o plano é outro para a sua vida. Então ore. Ore, busque a presença de Deus e procure entender qual é o plano dele para você. Qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Espera no tempo dele. Uma coisa é certa. Todo plano de Deus para os seus filhos e para as suas filhas são planos de bênção. Deus não tem plano para ninguém que não seja planos de bênção. Se você é servo e serva de Deus, o plano dele para você é plano de bênção. Sempre é assim. Sempre será assim. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Num Deus que abençoa.
num Deus que abre portas, num Deus que abre mar vermelho. Esse é o Deus que você serve. Tudo que Deus faz é planejado. E a bênção maior, talvez assim, o maior exemplo de todos, é a vida de Jesus. Olha para a vida de Jesus. Se tem uma vida que nós devemos aprender e seguir e aprender é com Jesus. Toda a vida de Jesus, desde que nasceu, foi no tempo de Deus. Totalmente no tempo de Deus. Olha o nascimento que diz Gálatas. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. No tempo de Deus, plenitude do tempo, Jesus nasceu. No tempo que Deus, nem antes e nem depois, exatamente no tempo em que Deus planejou. Jesus foi tentado 40 dias pelo diabo. E sabe qual foi a tentação maior? Às vezes nós falamos que a tentação foi, que Jesus ia usar poder, essas coisas. Não, irmãos, foi tempo. A maior tentação tinha a ver com tempo. A maior tentação de Jesus foi exatamente na área do tempo. Porque o diabo queria dar para ele reino. O diabo não ofereceu para ele reino do mundo? Ofereceu para ele um monte de coisa, desde que ele não passasse pela cruz. Olha aí. Jesus, você pode ter tudo isso daqui. Te dou agora. Mas Jesus sabia qual era o plano de Deus, para que ele veio. Ele veio com um propósito, e esse propósito tinha tempo. Uma das tentativas de Satanás foi exatamente tirar de Jesus o plano, o propósito que ele tinha como Salvador. Era esse o plano. A gente fala que é dúvida, gente, não é dúvida, gente. No grego, a palavra si não tem a ver com dúvida. Muito pelo contrário. Mas se você... Não, gente, não é assim. É dizendo assim, já que você... A melhor interpretação seria assim, já que você é filho de Deus, faça isso e isso. Essa é a melhor interpretação. Então não era dúvida que o diabo estava jogando em Jesus. Porque Jesus não tinha dúvida sobre quem ele era. A ideia do Satanás era exatamente atrapalhar Jesus no plano e no propósito de Deus. Era tempo o problema. Olha, Jesus vai conquistar tudo isso aqui, mas não no tempo que Deus planejou, mas no tempo que eu estou oferecendo. E aí era um tempo maligno. Olha o que diz aqui sobre a morte de Jesus, em João 7,30. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ninguém encostou em Jesus, enquanto Deus não permitiu, no tempo que Deus havia planejado para ele. Jesus nasceu, desenvolveu o seu ministério, morreu e ressuscitou. Tudo no plano de Deus e no tempo de Deus. Tudo conforme Deus havia planejado. E tem o tempo que Ele também há de buscar a sua igreja. E esse tempo também está na mão de Deus. Há o tempo em que Ele vai voltar e nos levar para a presença dEle. E esse também é o tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Tudo acontece no tempo de Deus. O crescimento cristão, irmãos, não acontece de um dia para o outro. Aliás, eu nem acredito em crescimento de um dia para o outro. Ninguém cresce de um dia para o outro. Ninguém amadurece de um dia para o outro. Isso não existe. A vida cristã, ela é um discipulado e um aprendizado contínuo. Mas tem que crescer. Nós encontramos na Bíblia Pedro. Olha a vida de Pedro. A gente observa o crescimento das páginas da Bíblia de uma forma muito transparente, não é assim? Olha o Pedro, o turrão, o bravo, aquele que não levava desaforo para casa. Foi aprendendo com Jesus, foi crescendo com Jesus, e ali ele foi crescendo e foi crescendo. Outros são mais devagar. Outros, você não percebe tanto esse crescimento. Pega o Bartolomeu, você nem sabe direito dele, mas vai lá, devagarzinho. Não teve nem tanto destaque entre os apóstolos, mas também cresceu. Foi mais devagar, mas também cresceu.
Eu me lembro, já contei aqui na igreja, eu nunca esqueço disso, porque é o que o tempo faz. Eu me lembro que eu ensinava na IBD, eu já contei isso para vocês. Eu ensinava na IBD e uma das irmãs sempre ficava no fundo da igreja, não falava nada, até achava que eu estava aprendendo nada. Na minha cabeça ela não estava aprendendo nada. Eu entendo e falo assim, essa irmã não está aprendendo nada, só fica lá no cantinho, não fala nada, mas ouvia. Né? Ela ouvia. Eu me lembro desse, eu nunca esqueço isso, porque foi uma coisa que me marcou muito. Né? Me marcou bastante. Mas ela ia todo domingo para a escola dominical. Todo domingo ela estava lá. E ninguém percebia nada. Até que ela mudou para Minas Gerais. E lá, ali ela ficou na nossa igreja com o tempo de aprender. Por isso que ela não falava nada. Ela estava no tempo de aprender. Quando ela chegou em Minas Gerais, ela se tornou líder das irmãs da igreja que ela foi congregar. E pelo que eu soube, pelo que o pessoal fez um trabalho excelente lá. Cuidava das irmãs, tinha maturidade, ia visitar, orava pelas irmãs e fez um belíssimo trabalho. Quem me disse isso foi o marido dela. Falou, ela faz um trabalho, as irmãs estão felizes, está servindo a Jesus, ela pregava. Eu falei, Jesus, na nossa igreja ela não falou nada, a gente nem percebeu. Mas ela já pregava, já ensinava e já liderava. Olha aí, gente, porque foi o tempo dela, ali com a gente, ela estava aprendendo, era o tempo de aprender. Quando ela foi para Minas Gerais, se tornou o tempo de ensinar. Primeiro ela aprendeu e depois ela foi ensinar. Olha que coisa. Isso é o tempo de Deus. Tem gente que quer ensinar sem aprender. Gente, eu nunca vi. Tem gente que fala assim, eu quero ensinar. Irmão, se eu falar uma coisa para você. Se você quer pregar, Deus vai te usar para você pregar. Se você quer ensinar, Deus vai te usar para você ensinar. Mas isso não vai acontecer se você não aprender primeiro. Primeiro você aprende. Depois você ensina. É assim que funciona. Primeiro nós ouvimos e depois nós falamos. Esse é o tempo de Deus. Com a igreja é assim também. É a mesma coisa com a igreja. Tem o tempo do amadurecimento da igreja de Jesus. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Mas depois que amadurece, irmãos, ninguém tira isso de nós mais. Pode vir falso ensino, falsa profecia. Pode ser o ensino mais mirabolante do mundo. Não te engana, porque você cresceu. Ninguém te engana mais, porque você cresceu. Olha a importância de crescer e de esperar o tempo de Deus. Olha como é importante nós sabermos que há um tempo de aprendizado, há um tempo de amadurecimento. Dizem que os melhores vinhos são aqueles que levam tempo, né? Eu não sei, eu não sou especialista em vinho. Mas falam que os melhores vinhos são aqueles que levam tempo. Olha a importância, pelo menos os especialistas dizem isso. Precisa de tempo. Sabe, uma vez eu falei para minha esposa que falei assim, eu tenho um sonho impossível. Qual é? Eu gostaria de voltar a ter 18 anos, só que com a minha cabeça dos 46. Não dá, né, irmão Gerson? Do 47 agora. Gente, não tem jeito, gente. Porque para chegar na cabeça dos 46, você precisa do tempo dos 46. Não dá para você ter uma cabeça de 46. Porque eu falava, eu ia acertar tanta coisa que eu errei. Eu ia arrumar tanta coisa que a juventude fez a gente agir de forma atropelada, não é? Talvez me dedicasse mais a alguma coisa, ou naquilo outro. Só que quando tinha 16, é 16. Quando tem 17, é 17. Nós precisamos desse tempo para amadurecer. Só vai ter cabeça 47 depois que você passar por esse tempo. Para você crescer, para você saber aquilo que deu certo, aquilo que não deu. Isso é tempo. Planos de Deus precisa de tempo também. Gente, eu sou pastor aqui há 1 ano e pouco. Eu sei o tempo de preparo que eu tive. Mas o meu preparo foi em seminários. E foi longo. São milhares e milhares de horas de pesquisas e milhares de reais. Isso eu posso afirmar com vocês. Foi um preço alto de preparo. Mas eu ainda sou pastor há 1 ano e pouco, há 2 anos. Ainda há um tempo. Como eu gostaria de ter a experiência dos pastores de 20, 30, mas eu não tenho, não dá. Quando eu tiver 20 anos, eu vou ter mais experiência. Não é? Então, podem ter certeza, o pastor Edielson pode cometer algumas falhas por essa inexperiência. Que eu sempre oro a Jesus que Jesus não me permita cometer nenhuma falha que seja grave, que atrapalhe a igreja de Jesus.
Mas uma ou outra pode acontecer, né, irmão Gerson? Acontecem, exatamente pela... Está aprendendo, uma hora ele acerta. Né? Uma hora ele acerta. Só que tem uma coisa que eu aprendi com Jesus. Eu falo assim, mas eu espero. E eu não desisto. Se tem uma coisa que Jesus me ensinou, e eu falo para ele, eu falo, Jesus, não me deixa desistir. Desistir não, nunca. Crescer sim, mas desistir não. Parar também não, é crescer. Nem que a cada dia eu aprenda uma coisa nova, porque isso eu faço. A cada dia eu aprendo uma coisa nova. Aí eu vou estar falando para os irmãos, e aí a igreja de Jesus vai acontecendo. O que não dá é para parar. Eu não acredito. Se tem uma coisa que eu falo, Jesus, que o Senhor não me deixe cair. Que o Senhor me livre disso, mas que o Senhor me traga crescimento. Então, irmãos, vocês podem ter certeza que daqui a um ano eu não serei o mesmo pastor de Jaelso. Nem daqui. Isso aí vocês podem ter certeza. Absoluta. Porque eu sei o Jesus que eu sirvo. Eu conheço o Jesus que eu sirvo. Aí eu acredito em crescimento assim, que leva tempo. E que permanece depois. Eu já falo para vocês, eu não gosto nem de muitos movimentos exagerados. Porque depois fica assim, fica lá, desse jeito. Isso aí não é vida cristã. Vida cristã não é assim. Vida cristã pode até ter uma falhinha aqui, mas ela tem que ir crescendo. Ela tem que ir crescendo. Ela tem que ir crescendo. E é assim que eu creio nessa igreja, tá? Só para vocês tenham certeza, vocês não fazem ideia de como eu creio nessa igreja. Porque essa igreja é de Jesus. Viu? E eu creio no Jesus que me chamou. Tá bom, gente? Vocês não fazem ideia, se vocês souberem ideia de como o meu coração ferve de amor pela obra de Jesus, pela vida de vocês. Né? Que nem sempre dá para... Isso aí a gente fala, né? Mas Cristo sabe de todas as coisas. Todas as coisas mesmo. Sabe, irmãos? Eu falo com Jesus, eu já falei isso para vocês, eu poderia ter estudado o que eu quisesse. Tá? Algumas coisas não, tá? Mas a maioria das coisas era possível. Uma vez eu falei aqui no domingo passado, a empresa me fez proposta, falou, estuda nessa área aqui que a gente vai te promover aqui. Falava exatamente disso. Ela me deu várias promoções. Mas aquelas maiores, elas exigiam estudo. Aí eu fui estudar outra área. Eu fui estudar Bíblia, fui estudar teologia. Eles me respeitaram por esses estudos, mas não eram os estudos da área. Né? Então, tudo aquilo que dava para promover, eles me promoviam. Que estava dentro, né? Falaram assim, então você vai para outro lugar. Pra vocês terem ideia. Era assim que funcionou a minha vida, mas sempre devagarzinho. E sempre com lutas. Sempre com lutas. De vez em quando vinha um companheiro de trabalho, Jesus, que só Jesus na causa. Mas a gente tinha que aguentar. Aí tinha hora de parar, tinha hora de aguentar, tinha hora de ficar quieto e tinha hora de esperar. E tinha hora de Jesus atuar. É assim que funciona na vida cristã. Mas crescente. Crescente. Se você é servo de Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Se você é servo de Deus, cresça profissionalmente. Se você está trabalhando, cresça. Se dedique. Porque a recompensa vem. Se você ama Jesus, se dedique na leitura da Bíblia. Se dedique na oração. E nós vamos ajudar os irmãos que não estão vindo e vamos falar para eles, se dedique a estarem no culto. Vamos falar, irmão, se dedique a estar no culto. Para você crescer. Porque em casa não vai crescer. Em casa não vai crescer. Isso é certeza. Ninguém cresce dentro de casa como cristão. Nós crescemos cultuando. Então vocês me ajudem nesse sentido. Falem com os irmãos. Incentive a estar na igreja. A não faltarem nos cultos. A ouvirem palavra de Deus. Vocês podem me ajudar nessa parte. Eu vou estar fazendo isso, mas vocês também podem estar fazendo. Irmãos, não falte. Vá. Vá adorar, vá cantar, vá celebrar a presença de Deus, que no tempo certas coisas de Deus acontecem. Eu não vou dizer para vocês que eu sei tudo. E o que o texto diz aqui? Olha, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Olha o que ele fala. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas ele fala, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, dizer para vocês que eu sei tudo o que Deus vai fazer? Não, nós não sabemos. Se você perguntar, pastor, você sabe tudo o que Deus tem para a minha vida? Eu vou dizer não. Tudo não. Porque só Ele sabe tudo. Só Ele. Então, nós não sabemos o nosso futuro.
Nós construímos o nosso futuro hoje. Hoje nós construímos, mas nós não sabemos. Se você servir a Jesus de todo o teu coração, se você amar a Jesus com todas as suas forças, se você decidir, falar, Jesus, você é meu, e eu te sirvo de todo o meu coração, você está construindo um tempo, com o tempo você está construindo crescimento e maturidade e amadurecimento. E um caminho de bênçãos e de vitória para a tua vida, constante. Porque você decidiu. Tudo nem você sabe, nem eu sei. Eu me lembro do Shed, eu já falei para os irmãos também, que o Shed, quando ele foi fazer a entrevista dele para ser missionário, para vir para o Brasil, o Shed ficou anos e anos no Brasil. Anos e anos. E foi um apóstolo no Brasil, que fez um trabalho fabuloso entre os batistas e diversas denominações. Trouxe o crescimento, o conhecimento bíblico. Quando ele trouxe, a primeira Bíblia de estudo foi ele quem fez no Brasil, tá? Hoje as pessoas vendem a rodo Bíblia de estudo aí. Toda hora criam uma Bíblia de estudo nova. A primeira no Brasil foi ele que fez, pensando no aprendizado dos obreiros brasileiros, que não tinham formação teológica suficiente. E ele, pensando nisso, ele foi ajudar os obreiros brasileiros e fez a primeira Bíblia de estudo, que se chamava Bíblia Vida Nova. Essa foi a primeira do Brasil. Aí depois colocaram o nome dele, ele ficou bravo que colocaram o nome dele. Porque ele falou assim, eu não tenho Bíblia, quem tem Bíblia é Deus. Aí a pessoa falou que foi uma homenagem. Sabe esse irmão, quando ele veio para o Brasil, perguntaram para ele, você tem certeza que você foi chamado para ir para o Brasil? Ele olhou e falou, não. Poderia ser reprovado na hora. Falou, não, eu não sei, tudo eu não sei. Eu sei do meu desejo de servir a Jesus. O meu desejo de ir, né, e falar do amor de Jesus, de ser missionário de Jesus. Mas tudo lá na frente eu não sei. Os irmãos se reuniram e quase que iam reprová-lo. Aí teve um pastor que falou assim, calma aí, irmãos. Já vieram vários aqui dizendo assim, olha, Deus me chamou para cá, eu tenho certeza disso, tenho certeza daquilo, tenho certeza daquilo outro, tenho certeza daquilo outro. Quando chegou, voltaram tudo aqui e não fizeram nada. Quem sabe esse que não tem certeza absoluta seja o que Deus quer usar? E ele veio para o Brasil, morreu no Brasil, servindo a igreja brasileira. Pastoreando igrejas, dando aula em seminários, fundando editoras. E só para você saber, tá? Morreu simples, não se enriqueceu com a igreja. Só para vocês saberem. Fundou uma editora que vendeu para o Brasil inteiro e ele continuou com o salário que ele recebia como missionário. A vida dele inteira ele vivia com o salário, com a ajuda de custo que ele recebia como missionário. Que exemplo para nós. Mas quando perguntaram para ele se ele sabia tudo, ele disse não sei tudo. Mas construiu a sua vida servindo a Cristo de todo o coração. Quem dá crescimento, irmãos? É Deus. Quem dá crescimento é Deus. Quem gera frutos? É Deus em nós. É o Espírito Santo que gera frutos em nós. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Quanto a mim, olha o que o salmista diz. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Nas tuas mãos estão os meus dias. Isso é confiança. Isso é crer de todo o coração. Isso é saber esperar. Isso é saber confiar que há um tempo de Deus para todas as coisas. Viva a sua vida sabendo que há um tempo que você vai morrer. Olha aí, nós vamos morrer um dia. Se Cristo não nos buscar, nós iremos morrer um dia, todos nós. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós vamos prestar contas da nossa vida com Deus. Todos nós. Há um tempo de nascer e há o tempo de morrer para todos os seres humanos. Então, viva a sua vida sabendo que um dia ela vai acabar. Aqui, lembra que eu falei? Eclesiastes fala daqui, não da eternidade. A eternidade, essa sim nós sabemos. Se você crê em Jesus, a sua eternidade será com Jesus. Mas Deus nos deu uma vida para vivermos.
E a vida precisa ser significativa. Precisa valer a pena. Temos que fazer a nossa vida valer a pena. E isso, quem traz crescimento é Deus, mas nós podemos construir uma vida que vale a pena ser vivida, irmãos. Vale a pena, nós temos que construir isso. É uma construção diária. Sabe, às vezes nós estamos com tanta dificuldade hoje porque nós tivemos resultados anteriores. Aquilo que a gente fez anterior resulta no que nós estamos passando hoje. Isso acontece na vida também. Erros que um país comete lá no passado vai se refletir muitas vezes na outra geração. Na outra geração. Mas o resultado vem. Nós tomamos decisões fora da vontade de Deus e depois vai vindo consequências para o nosso futuro por causa daquelas decisões fora da vontade de Deus. Mas quando nós invertemos, Deus muda tudo. Quando nós trocamos, Deus muda tudo. Aí aquele momento, aquelas decisões erradas, nós falamos, Jesus, olha, eu largo tudo isso e agora eu vou te servir de todo o meu coração. Nós passamos a construir uma vida de crescimento, de vitórias e de bênção. Vida significativa com Jesus, vida com abundância, porque é isso que Jesus promete para nós. Faça bom uso do tempo que você tem. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Vou repetir mais uma vez. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Não existe uma fórmula para viver bem. Se tivesse, quem não ia querer ter, né? A gente comprava isso, né? Não existe uma fórmula. O que existe é vida. Isso existe, vida, que é aquilo que Deus nos oferece. Como nós vamos administrá-la vai depender da nossa história, vai depender dos nossos momentos. Tem uma corrente filosófica chamada existencialismo. É uma corrente que tem pessoas que são cristãs, que defende essa corrente filosófica, e ateus. Existem ateus que são existencialistas e existem cristãos que são existencialistas, por exemplo, como Kierkegaard, que é um existencialista e um cristão. Uma das linhas do existencialismo diz assim o seguinte, olha, você não tem poder sobre tudo o que acontece na sua vida. Esse é um dos pensamentos existencialistas. Você não tem poder sobre tudo o que acontece na sua vida. Mas você tem liberdade para reagir sobre este poder que está acima de você. O Sartre, esse é um ateu, mas ele diz assim, o ser humano está condenado a ser livre. Essa é uma das frases dele. Todos nós, a Bíblia diz que Deus cuida de nós e que Deus zela pelas nossas vidas. A Bíblia diz que você é amado e amada de Jesus. A Bíblia diz que muitas são as lutas dos seus filhos, mas Deus as livra de todos, de todas. Então, irmãos, o existencialismo cristão, ele, nesse caso de homens e mulheres de Deus que defendem isso, também vão dizer isso para você. Você não tem poder sobre tudo o que acontece na sua vida, não, irmãos. E nós não temos mesmo. Nós não temos mesmo esse poder, mas nós podemos reagir. Isso nós podemos. É só você observar, pegue um jovem humilde, simples, que passa muitas dificuldades e estuda a sua vida inteira numa escola pública. E pega um jovem de classe mais alta, que só estudou em escolas, né, com poucos alunos. Tecnicamente, esse outro vai ficar um pouco mais na frente. Mas isso quer dizer que aquele vai ficar sem... Não. Quer dizer que aquele está perdendo? Não, ele vai ter mais dificuldades, vai ter mais lutas. Mas isso quer dizer que ele não consegue? Muito pelo contrário. Se ele perceber, eu nasci numa família humilde. Isso vai me trazer uma dificuldade maior. Mas isso não quer dizer que eu não possa reagir. Quantas e quantas eu escutei a vez um irmão dando uma aula na EBD. Um conhecido dando aula na EBD. E ele falou isso na sala de aula. Vocês são jovens. Vocês
nasceram numa igreja de bairro. Falou, nós nascemos num local mais humilde, então nós vamos ter algumas lutas a mais para enfrentar. Mas isso não quer dizer que nós não podemos vencer. Uma das jovens disse assim, eu quero ser médica. Os colegas deram risada dela. Falou, como você vai ser médica? Sua família não pode pagar, é caro. Ela falou, não, mas eu vou estudar. E ela estudou, ela sabia que ela não conseguia pagar, e nem a família dela. Mas ela falou, mas existe escola pública. Eu só preciso ser a melhor no estudo. E ela se dedicou e passou na Universidade Federal de São Paulo. E hoje é médica. Certo? Então, irmãos, teve mais dificuldade? Claro que teve. Teve mais, mas não desistiu. É assim que Deus quer conosco. Não quer dizer que nós não temos como conquistar. Quer dizer que nós temos que saber. Ela não teve controle sobre nasceu numa família humilde. Ela não escolheu isso, não é? Mas ela pôde reagir. E ela foi e lutou com as forças que ela tinha. E Deus deu vitória para ela. Ela era uma serva de Deus e confiava em Jesus. Vocês entendem do que eu estou falando aqui? Por que o tempo é importante? Por isso que nós temos que ter sabedoria para cuidar do nosso tempo. Cada um de nós que aqui estamos, cada um de vocês podem ter vidas cada vez mais gratificantes. Mas vocês precisam saber que para isso vocês precisam do tempo de Deus. A esperar o tempo de Deus. Cada jovem, eu falo para todos os jovens que eu dou aula, eu falo, vocês podem ser o que vocês quiserem, mas vocês têm que construir hoje isso. Falo para o meu filho, falo para todos os jovens que eu dou aula. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Não me diga que vocês não podem ser o que vocês quiserem, porque eu acredito que vocês podem ser o presidente da República se vocês quiserem. Mas vocês têm que construir isso hoje, eu falo para eles. Construa logo. Vocês podem até conseguir depois, quando vocês estiverem velhos. Mas aí depois o preço é maior. Por quê? Porque aí depois você vai ter um tempo menor para aquilo, você vai usufruir de um tempo menor da bênção, mas vocês conseguem. Você pode conseguir. Tem gente que estuda depois de velho e vai exercer a profissão que sonhou depois de velho. Muitas vezes acontece isso. Ou às vezes vai exercer aquilo que gosta depois de um tempo. Mas ela serve, ela aprendeu. O problema é que ela aprendeu depois. Mas cresceu. Quanto mais jovem, melhor. Mas isso não quer dizer que ninguém consegue. Consegue sim. Só que assim, irmãos, eu não acredito em bênçãos de Deus fast food. Eu não acredito em coisa fast food, eu acredito em coisa construída. Construção de vida abençoada. Para nós sermos bênção de Deus. Você quer que o seu casamento melhore? Começa a construir hoje. Você quer ter prosperidade? Começa a construir hoje. Eu quero ser uma pessoa muito mais respeitada na minha fala. Começa a construir hoje. Puxa, eu quero conhecer a Bíblia muito mais. Começa a construir hoje. Qual é o teu desejo? Qual é o teu propósito? Começa a construir. Saiba que o tempo vai te ajudar nisso. Eu sempre quis ser professor. Eu demorei, tá vendo? Eu demorei para ser professor. Mas eu sempre quis ser, desde jovem. Era comum eu pegar o ônibus, às vezes, final de semana, olhava uma escola, 1 hora eu entro. Era comum isso. Só que eu gostava muito do meu trabalho. Eu gostava da empresa onde eu trabalhava, né? Eu não gostava do que eu fazia, mas eu gostava da empresa. Era uma empresa muito boa. Eu até brinco, eu nem ganho o que eu ganhava lá na empresa até hoje. E olha que eu dou aula e eu tenho ajuda de custo da igreja, tá? Só para você ter ideia. Com a ajuda de custo que vocês me dão e com o meu trabalho de professor, eu não ganho o que eu ganhava na empresa. Com os dois, não chega perto, eu ganho bem menos. Bem menos mesmo. Só para vocês terem ideia. Só que hoje eu sou muito mais feliz. Muito mais feliz, nem se compara a alegria do meu coração hoje. O sentimento de satisfação de fazer aquilo que Deus me chamou. Então, por quê? Porque não era do meu propósito o dinheiro, nunca foi dinheiro. Sempre foi fazer aquilo que o meu coração, estava no meu coração, que era servir a Jesus com os dons que Ele me deu na igreja e também ensinar os jovens na educação.
Sempre foi esses dois. Então não tinha a ver com dinheiro. Nunca foi o meu propósito ganhar dinheiro. Tanto que quando eu ganhava, eu não estava feliz. Nunca foi parte de mim. Sempre foi servir a Jesus. Mas lembra que eu falei do tempo de Deus? Mas como que me ajudou aquele emprego? Porque todas as formações que eu tive, foi a empresa que me ofereceu. As condições financeiras que ela me deu. Que eu pude cuidar da minha família e continuar estudando. Não deixar faltar o pão de cada dia em casa e ainda comprar livros. Que foram muitos, por sinal. Não é? Então, gente, mas por quê? Porque Deus tinha um plano. Era o plano dele. Era o projeto dele. Era o tempo dele. Era tudo no tempo dele. Nós temos que aprender a esperar no tempo de Deus. Se o seu propósito for ter mais dinheiro, tem gente que fala assim, Jesus, eu quero prosperar mais e ser mais abençoador. Amém, irmãos. Amém. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro. Desde que você seja mais generoso e mais generosa. Ah, o meu projeto é talvez exercer aquela... Não tem... Gente, Deus cuida de você. Eu quero que a minha família seja diferente. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Então creia nesse Jesus que nós servimos. Creia no Evangelho de Cristo. Tudo, por isso que nós estamos falando de tempo aqui. Mas entenda, gente, tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Para de achar que você vai enriquecer com o jogo, porque não vai. Pode até ganhar, mas o risco de você perder tudo é muito alto depois. E pode gastar, e pode fazer, já ganha de forma pecaminosa, né? Depois perde de forma pecaminosa. Cuidado com esse negócio, eu quero ser promovido rapidamente, porque você pode ser promovido até rápido. Se você não estiver pronto, a empresa não te manda de volta para a função, ela te manda embora. Vocês sabiam disso? Se você receber uma promoção, sem estar pronto para aquela promoção, a empresa não te manda para a função inferior, porque ela não pode fazer isso. Porque ela não pode baixar o seu salário. Ela vai te mandar embora. É isso que ela vai fazer. Perceberam? Então tenha segurança. Então espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Por isso que é importante saber esperar. Eu já vi colegas trabalhando comigo que buscaram promoção à torta e direita. Conseguiram. Não durou um ano na outra função. Porque as cobranças da outra função eram outras. E a empresa mandou embora. Porque ela não podia voltar para a função anterior. Então, aprenda a esperar no tempo de Deus. Se prepare. Esteja preparado. Esteja preparada. Sirva a Jesus de todo o teu coração. Sirva a Deus com todas as suas forças. E espera no tempo de Deus. Tem pessoas que ficam tristes. Gente, nós fizemos uma eleição na igreja e teve pessoas que ficaram tristes. Era só esperar, calma. O tempo passa. Espera no tempo de Deus, as coisas mudam lá na frente. As coisas mudam. O tempo é o melhor remédio para as coisas. Então nós temos que aprender a esperar, a se acalmar, a não se desesperar. Calma. O tempo é o melhor remédio para muitas coisas. E como ele nos ensina constantemente. Como ele nos ensina. Um dos grandes ensinos que nós temos é o tempo que dá. É o tempo que dá. Quantas vezes eu me lembro de algumas coisas, eu me desesperava, a coisa nem aconteceu isso. Eu tenho esse problema de ansiedade, eu já falei para a igreja. Não? Uma das coisas que me ajudou muito é saber viver um dia de cada vez. E Jesus tem me ensinado a cada dia a viver um dia de cada vez. E como eu tenho aprendido com isso? Calma, ainda não aconteceu. Quando acontecer, aí a gente vê como a gente faz para resolver. Teve uma vez que eu falei para você que eu certo, só para você dizer que eu sou humano, eu cometi um erro gravíssimo na empresa. Quando eu digo gravíssimo, é coisa de... Eu não fiz a conta, gente, mas dava aí uns 100 mil reais de prejuízo para a empresa. Uma vez eu fiz um trabalho, eu cometi um erro, eu continuei um erro que já estava acontecendo. Aí, alguns colegas de trabalho erraram, e foi um dia que eu cheguei atrasado na empresa. Olha, quando é para dar errado, é para dar errado mesmo. Né? Eu cheguei atrasado na empresa e esqueci de conferir. Mas eu fui conferir depois de 1h30 de trabalho. Aí eu lembrei de conferir. Eu falei, puxa vida, cheguei atrasado, já tinha chegado mais de 11 horas da noite, cheguei atrasado, aí eu fui conferir. E quando eu conferi, estava errado.
E ali nós já tínhamos, a gente fazia revistas, né? Já estava tudo errado o serviço. Tivemos que parar. Quando eu avisei o meu gestor, ele olhou para mim e fez assim. E agora, o que a gente faz? Fiquei desesperado, morrendo de medo, eu vou ser demitido. Dessa vez eu vou ser demitido. Não tem como, um erro desse eles não vão deixar passar. Gente, foi prejuízo mesmo. Pense no prejuízo grande. Nós estávamos produzindo, só para vocês terem ideia, a revista Avon. Essa revista, tudo errado a gente produziu. Tinha que jogar tudo fora. Muitas revistas, muitas mesmo. Então vocês viram lá que não é barato, né? Papel, tinta, tempo. Olha como que Deus é bom. Quando foram falar com o dono, com o chefe lá que cuida, que é responsável, ele olhou assim, porque ele foi lá ver, ele também não viu o erro. Nem ele viu. Ele falou, estava errado, eu não percebi. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar do jeito que está, vamos fazer, dessa que está, faz agora certas, mantém o jeito que está, né? Vocês só me dão o desconto por você ter feito um negócio mais barato, eu uso um papel mais barato, então vocês vão me dar esse desconto. E aí eles continuaram a produção. Quando eu sentei no dia da reunião, aí eu escutei o gerente, nosso gerente sentou, estava lá eu no meio, sentado. Ele falou assim, olha, da próxima vez, toma mais cuidado. Só isso que ele falou. Da próxima vez, toma mais cuidado, para não acontecer de novo. Então, irmãos, fiquei depois dali, anos e anos trabalhando na empresa. Nunca mais houve um erro daquele. Nem de longe chegou perto. A empresa investiu, não foi? Foi investimento. Quem comete um erro desse não vai cometer de novo. Não vai, porque aprendeu na hora lá, no perigo. Não é? O perigo ensinou. Você percebeu? Isso é tempo, gente. Sabe o que a empresa investiu? No tempo, quando ela faz isso. A empresa, quando tem empresa, sabe, gente, olha a importância do tempo. As empresas sabem que elas não podem contratar uma pessoa e ficar mandando embora. Porque para ela é prejuízo. Porque o crescimento profissional precisa de tempo. Se toda hora ficar inventando gente nova, vai toda hora cometer erros. Não é assim, irmão Gerson? Toda hora vai cometer os mesmos erros. Está vindo gente nova, não deu tempo do cara crescer, não esperou, aí vai vir outro. Não deu tempo, manda embora, vem outro. Então as empresas sabem do valor do tempo. Então elas sabiam, se eu mandar o Adilson embora, vai vir outro. E ele vai cometer, o risco dele cometer esse erro é o mesmo. Esse aí não vai errar mais, porque agora ele aprendeu. Eu nunca mais cometi aquele erro. Me tornei um excelente profissional na área. Um excelente profissional. Eu falo isso porque é o que eu recebia de feedback. Um excelente. Com cada vez mais perfeição no trabalho. Mas trabalhei 18 anos. Aí cada vez mais com mais perfeição. Por que isso aconteceu? Por que a gente se torna um profissional cada vez mais perfeito? Com o tempo. Vocês perceberam a importância disso? Então, em nome de Jesus, no amor do Cristo que nós servimos, aprendam a confiar em Deus, a esperar o tempo de Deus, a orar, a ver as coisas de Deus amadurecendo na tua vida, a ver a bênção de Deus acontecendo com você. E cada vez que você for crescendo, você permaneça nesse crescimento e você continue crescendo mais. Porque olha o que vai acontecer com você. Você será, a cada ano que passa, uma pessoa mais parecida com Jesus, uma pessoa mais abençoada, uma pessoa mais feliz, mesmo diante das lutas, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais confiante, um crente cada vez mais firme na fé, um crente cada vez mais maduro na sua vida cristã, porque você esperou, porque você confiou e porque você aprendeu. É isso que esse texto diz. Eclesiastes 3 nos ensina sobre o tempo e o propósito de Deus em todas as coisas. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vocês vão cantar? Amém. Pode vir. Eu não sei qual é a luta que você está passando hoje, mas ela é hoje. Porque a partir de agora, você vai confiar em Deus. E no tempo certo,
Ele vai dar a vitória que você tanto deseja. Pode ser hoje essa vitória. Mas se não for hoje, confia, continua confiando. Porque ela virá. Certamente virá. Pastor, hoje eu estou no tempo de chorar. Vai chegar o tempo de sorrir. Vai chegar esse tempo. Viu? Vai chegar, em nome de Jesus vai chegar. Pastor, hoje eu estou num tempo de perder. Vai chegar o tempo de ganhar. E pode ser hoje o tempo de ganhar. Mas se não for hoje, ele vai chegar. Vocês entenderam? Confia no Deus que vocês servem. Confia no Jesus, que é o teu Jesus. Porque ele não decepciona. Não decepciona. Vamos fazer essa oração intercessória agora, por você, pela sua vida, para que você possa aprender com Deus, aprender com a palavra de Deus e ser cada vez mais sábio no seu dia a dia, para cada vez mais estar amadurecendo e estar esperando as coisas acontecendo na sua vida, vindo de Deus, do Evangelho de Jesus para você. É graça de Deus para a tua vida e ela é constante. Ela está presente, ela é constante. Eu sei que às vezes tem momentos que nós choramos, tem momentos que nós nos entristecemos, mas tem momentos que nós sorrimos, tem momentos que nós recebemos aquilo que nós havíamos plantado. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, concede vitória para os teus filhos e para as tuas filhas, que eles cresçam, Senhor, no nome santo do teu Filho, que eles cresçam, Senhor, que eles aprendam, Senhor, que eles se desenvolvam, Senhor, e que eles se tornem cada vez mais maduros na tua presença. Senhor, fortalece a tua igreja, esses que estão aqui hoje, Senhor, que eles entendam, Senhor, a importância da constância, a importância, Senhor, de continuar, Senhor, porque é isso que nós precisamos. E no tempo certo, o Senhor concederá a vitória para cada um. Aqueles que estão chorando, Senhor, que venha o tempo, Senhor, da alegria. Aqueles que estão tristes, Pai, que venha esse tempo de se alegrar. Aqueles, Senhor, que perderam, que venha agora o tempo de vencer, Senhor, para a vida deles. É o que nós te pedimos para cada filho e filha do Senhor que aqui está, Senhor. Concede crescimento, concede sabedoria e concede vitórias dos céus para a vida deles, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Aleluia. Junto ao poço estava eu,